Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma live, só mais uma. E hoje eu confesso que estou muito lisonjeada, muito feliz, com frio na barriga do nosso convidado, que é muito especial, que mais do que um profissional incrível é alguém que eu levo com muito carinho, com muito amor no coração, que é o Geraldo Malheiros, que já está chegando aqui para fazer parte da nossa live, para a gente bater um papo bem especial e bem emocionante. Tenho certeza que vocês vão ficar tão encantados quanto eu fico encantada ao conversar com o tio G. Vou chamá-lo de tio G, porque desde sempre, então eu tenho certeza que ele não vai se importar de eu chamá-lo assim. E ele já tá. Tita, Oi! caramba! Que alegria, Tita. Nossa, Muito bom estar aqui com você. nem me fala, que Tá me alegria, ouvindo bem? que honra tê-lo aqui, que honra. A honra é minha. Deixa eu arrumar aqui, tá tudo certo. Vou colocar meu. Tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Também, tá ótimo. Então tá bom. Tá linda como sempre, hein? Ah, muito obrigada! Posso te chamar de tio G, né? Como sempre. É, Foi. respon- responsável por isso foi o Zanqueta, né? Ele, ele que começou a me chamar, como eu era o mais novo, ele começou a me chamar de tio G e ficou. Exatamente, exatamente. Bom, É. para apresentar um pouquinho, né, através do meu olhar, quem é o Geraldo Malheiros nessa minha vida artística, eu tive um imenso privilégio, porque é só assim que eu posso descrever mesmo, de conhecer o tio G, né, o Geraldo Malheiros, através de um trabalho que eu estava fazendo, né? Então eu me apresentava todo sábado e domingo e o Tijê entrou ali como o produtor do espetáculo. Depois que o espetáculo já estava rolando, eu acho que eu já estava há uns 2 anos no espetáculo. Aí ele entrou e aí a gente ficou mais, sei lá, Exato. mais uns 2 anos, um ano e meio, mais ou menos. E aí começamos a ter esse encontro semanal. Vamos E falar o nome da peça? quer falar? Pode falar. Eu fazia o Dudinha, espetáculo. Mariana. Eu fazia o espetáculo da Galinha Pintadinha, né? E o tio G tava lá produzindo o espetáculo. A gente tava no Bibi Ferreira, Exato. né, tio G? Você pegou a época do Bibi Ferreira? Peguei do. Não, Do antes, Brigadeiro? do Jardel Filho. É do Brigadeiro. É. Que o Brigadeiro e o Jardel Filho é o mesmo nome. Isso, lá do Teatro Brigadeiro. Desde lá eu já Aí estava. ficamos Brigadeiro, o Bibi Ferreira e também viajamos muito, né? A gente viajava muito com esse espetáculo. Nossa. E aí é que a nossa amizade foi cada vez mais. Imagina, poder viajar com o tio G e ouvir todas as histórias dele é realmente um privilégio. Eu estou muito feliz, muito, muito, muito feliz. E aí eu queria, então, para que as pessoas pudessem ter a dimensão de quem é o Geraldo Malheiros, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, da onde você nasceu, como que você começou essa profissão com a produção cultural, né? Bom, eu nasci em Tremembé. Tremembé é um bairro da Zona Norte. Tremembé, Tucuruvi, Zona Norte. Falar em Tremembé, eu vou aproveitar, dar um alô para minha família. Está todo mundo esperando. Então vamos lá. Eu não vou falar o nome deles, mas vou falar o Tá. sobrenome. Os Malheiros, Oreman, Furtim, Vieira da Luz
e os Policastro. Ah, Essa é toda a minha família que eu amo muito. beijo para todos E eles vocês. estão todos assistindo. Então, nasci em Tremembé e desde pequeno sempre fui apaixonado por teatro, porque alguns anos atrás funcionava da seguinte maneira: quando tinha o baile, antes do baile, tinha uma peça de teatro. E os meus pais iam ao baile, eu, meu irmão, minha irmã, nós íamos todos e assistíamos o teatro e depois tinha o baile. Então, eu fui bem acostumado com o teatro. Eu peguei muito essa fase, porque não tinha televisão. Então, as pessoas saíam de muito mais do que hoje. E ali começou minha paixão. Nasceu essa paixão que dura até hoje. Que incrível. Era uma das perguntas que eu ia te fazer, sabia? Porque, assim, a ideia que eu tinha, né, na minha cabeça, assim, pelo menos as coisas que a minha avó contava, né, assim, é que o... Tá me ouvindo bem? Tô. É que o teatro não era Tô te uma ouvindo. coisa vista, né, assim, bem vista, assim. Por exemplo, uma mulher que quisesse fazer teatro, ela não era julgada como atriz, né? Ela era julgada como Não, prostituta, muitas vezes, por ter escolhido exatamente. essa profissão. E era uma das perguntas que eu ia te fazer, assim, como que você chegou e falou, eu vou ser produtor cultural, e aí a família falou, ok, assim. Então tem essa... Bom, Eles já tinham, então, essa... esse costume de assistir os espetáculos, então. exatamente. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu tinha uns 9 anos, eu morava em Tremembé, na rua São José. E a gente jogava bola na rua naquela época. E um dia eu estou lá, vem vindo uma artista. Eu corri em casa e perguntei para minha mãe: mãe, quem é? Ela falou: é a Maria de la Costa. Que ela ia lá perto de casa, na casa do seu Ciba, que era uma. Porque em Tremembé era assim: ou moravam as pessoas de menor poder aquisitivo e moravam as pessoas que tinham casas, chácaras de finais de semana. A Maria de la Costa e o Sandro tinham uma casa que eu conhecia a Maria. Depois eu tive o prazer de administrar a Maria de la Costa e contei essa história para ela. Meu... Evidente que eu não falei que tinha 9 anos, né? E foi assim que eu comecei. É, ó, Assim que eu conheci a Maria de la Costa. Como eu comecei em teatro? Eu começava a fazer umas peças só, teatro amador, assim, um pouco. Aí um dia eu fui conheci um pessoal, as irmãs IBG, que tinham as filhas, as marcianas, que tinham um grupo de balé, e o Gustavo, que era ritmista. Fiz amizade com eles e fui trabalhar com eles. Trabalhar entre aspas, né? E elas eram fixas de um programa chamado Chapéu de Couro. Que nesse programa eu passei, sempre muito atento a tudo, passei a ser assistente do Jorge Paulo, que era o dono do programa, Jorge Paulo Nogueira. Passei a ser assistente de palco do Jorge Paulo. No programa vinha o Lilico, um grande comediante, um cara maravilhoso. E o Lilico trabalhava no Teatro Natal. E foi o Lilico que eu falei com ele, que eu queria ser ator, ele me levou para o Teatro Natal. Quando houve a mudança de elenco, eles me deram uns textos, eu li, e foi ali que eu assinei o meu primeiro contrato. 28 de fevereiro de 1968. Tio G, São então você começou. 52 Então anos. você começou na área artística como ator, não como produtor. Ator. Não, como ator. Eu não queria ser produtor. Não, não queria, não. Eu sempre quis ser só ator. E eu fiquei uns 10 anos só trabalhando como ator. Quantos? Depois do teatro.
uns 10 anos. Depois do Teatro Natal, terminou meu contrato, eu já não queria mais. Encontrei um amigo, o Tonhão, que fazia teatro no Sesc Vila Nova. Eu fui lá e tinha um pessoal tomando um café, era Flávio Rangel, Valmor Chagas, Beatriz Segal, Lilian Lemertz, que eles iam ensaiar o Hamlet. E logo depois eu fiquei sabendo que eles iam fazer teste, eu fiz, entrei e fiquei. E fui fazer o Hamlet. Nessa altura eu achei que o Oscar estava perto. Então, você então arrasou já. Não, eu fui e fiquei. Depois, terminou, eu entrei naquela fase que você sabe bem, desempregado. Aí vai para outra peça. Aí eu fui fazer Abelardo e Heloísa. Dei plantão no Paiol um dia inteiro esperando o Flávio Rangel chegar, que a direção era dele, para ver se tinha um papel para mim. Tinha. Fiquei fazendo Abelardo e Heloísa. E assim foi indo. Depois eu fui para... A Miriam Meller produziu Bonitinha Mais Ordinária. E era o Antunes Filho, que eram os dois deuses da direção de teatro. Antunes e Flávio. Aí o Antunes fez teste, eu fiz, passei e fiquei. Ali começou uma coisa seguinte, fui ser contra a regra. Mas aí Mas você foi ser contra. Você entrou para ser contra a regra ou como ator? Não entendi isso. Não, entrei como ator. Certo. Mas como eu sabia sempre tudo, eles me transformaram. Sabia. Dei para o Geraldo. E eu acabei sendo contra a regra. Aí teve um acidente, a menina, todo mundo foi dispensado. O Antunes, Geraldo, você fica porque você sabe a peça inteira. E o Antunes transformou em diretor de cena. Então sempre tinha... Queria ser ator, mas sempre tinha o paralelo dessas outras funções. E aí eu fui ficando. Fiquei lá. E a par disso, eu fui fazer fotografia, que eu gostava muito, porque eu tinha que viver. Sim. Tinha que ganhar dinheiro. Fui fazer fotografia num programa da Maria Tereza Gregory, da Xênia Biar, da Claudete Troiano. Eu fotografava os convidados e vendia fotografia. Porque eu tinha que ganhar dinheiro. Quando eu aprendi muito fotografia, começou a ter muito serviço, eu ensinei minha irmã. Minha irmã que passou a fazer muita coisa quando eu não podia ir. Depois de lá, o que eu fui fazer? Eu fui fazer umas faixas que se usava muito, e estava escrito lá, curso de cores de lambe-lambe, release, filipeta. Eu fui fazer o curso. Você não para, né? Eu fiz esse curso 6 meses. 6 meses. Fui aprender isso. Terminei esse curso, desempregado, trabalhando, fui fazer iluminação. Fui fazer som. Eu falei, meu Deus, eu não fazia nenhuma coisa e nem outra. Aí eu fui fazer Panorama Visto da Ponte. Leonardo Vilar, Célia Helena, Everton de Castro, e tinha um ator chamado Silvio Francisco, que era ator da TV Tupi, e que tinha alguma coisa a ver na direção. E ele me falou, Geraldo, você não quer fazer novela? Eu falei, pronto. Ele me levou, eu fiz 4 capítulos. Uau! Passou um tempo, ele falou, Geraldo, o teu personagem voltou e você vai ficar até o final da novela. E eu fiquei. Aí eu entrei no ciclo de televisão assim. Fazia uma novela, 3, 4 capítulos, outra novela, 3, 4 capítulos, e não saía disso. Nem me chamavam para a novela inteira e ficava sempre 3, 4, 5, 6. Não progredia nisso. Até como mudou a minha vida toda. Quando eu fui trabalhar com a Tônia Carreiro. A Tônia veio para São Paulo para fazer um espetáculo, Constantina. E eu fui ser assistente da Pitim Plá, que era a diretora de produção e cuidava da administração. Eu fui ser assistente da Pitim. E a Pitim, Geraldo, você tem que administrar, você tem que produzir,
você tem que administrar, você precisa fazer produção. Eu não quero, quero ser ator, quero ser ator. Dali, viajei com a Tônia, metade do Brasil, voltei para São Paulo, não demorou muitos dias, vem a Pitim, me liga, Geraldo, eu vou viajar, você viaja comigo. Tá bom? Ótimo. Era a peça Feira do Adultério. Mauro Mendonça, Lúcio Mauro, Felipe Carone. Eu estou achando que eu vou ser assistente da Pitim. Não era. Era para fazer luz e som. Falei, Pitim, eu não sei fazer isso. Falou, sabe sim, você fazia comigo na peça. Aí eu fiz essa viagem, fiz luz e som, e falei, nunca mais eu quero fazer isso. É duro, viu? É, Subir naquelas escadas, é. descer, é muito difícil. Mas serviu lá na frente para eu poder lidar com o pessoal da técnica. Voltei, falei, nunca mais eu faço nada disso, só você ator. Me liga Pitim de novo. Geraldo, indiquei você para fazer a frente de uma peça chamava Com Água, Luz e Condução na Porta, a 50 minutos do centro. Uau. Falei, não, Pitinho, eu não vou. Você vai, não vou, eu não quero. Ela falou, então você vai deixar de conhecer. O roteiro era Brasília, Goiânia, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco, Manaus e descer pelo litoral até Aí o Vitória. Sagitariano fez o quê? Vou deixar de. Sagitariano, falei, eu vou. Ela pegou no Peguei e ponto fui. certo. Pegou no ponto certo. E ela sempre falando, Geraldo, vai produzir, vai administrar, você todo o entorno você já domina, aplica isso na administração, na produção. E eu não. Terminou a viagem, eu continuei desempregado. Aí tem aquele santinho lá em cima que faz assim, né? Liga quem? A Pitim de novo. Foi o telefone. Que tá me ouvindo? Tio G, agora deu uma travada aqui. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo agora, você está me ouvindo? É, agora tá picotando bastante. Tá me Eu ouvindo? estou te ouvindo bem. Ah, então tá bom. Tô, tá Então bom? eu perdi essa última Aí, parte que travou. E aí ela te ligou de novo, bom, depois que você fez a viagem, você estava ela- desempregado, ela te ligou de novo. e falou, está me ouvindo Tô. agora? Aí ela me ligou, falou bem rápido, Geraldo, você vai administrar a Fernanda Montenegro. Ah, que coisa Aí, fácil. eu, eu falei, não, Pitinha. Ela falou, o Fernando Torres vai te ligar, tchau. Aí o Fernando me ligou e eu fui administrar a Fernanda Montenegro. Uau. Então foi daí Foi a sua estreia, então começou foi com a a Fernanda mudar. Montenegro? Bom, foi com a Fernanda Montenegro. Aí a viagem era o seguinte: uma semana em Porto Alegre, se virasse muito bem, nós faríamos a segunda semana, porque virou sucesso, vamos fazer mais uma semana. Ficamos 40 dias, Uau. que era para ficar 2 semanas, ficamos 40 dias. E aconteceu uma coisa muito boa nessa viagem, porque o Fernando Torres foi para o Rio de Janeiro fazer alguma coisa lá, e a Fernanda me convidou para ir com ela assistir uma peça de teatro. Eu fui assistir a peça, era o Bailei na Curva.
Indo. Tô te ouvindo. Está me Caiu. ouvindo? Ficou pausado aqui para mim. É. Então, deixa eu te falar. Aí eu fiz a peça com a Fernanda Montenegro e ali começou. Aí eu comecei a administrar, a fazer produção, produção executiva. Quando eu voltei para São Paulo, o Zé Renato já me chamou para fazer o Rasga Coração, que era Raul Cortez, Sônia Guedes, um elenco maravilhoso. Depois a Fernanda me chamou de novo para fazer Lágrimas Amargas de Petra Foncan. Foi aí que eu fiquei lá ao mesmo tempo com ela. Depois eu fui fazer Piaf com a Bibi Ferreira. Quer dizer, aí não parei mais. Mas Aí você sentiu que era seu caminho esse? Nunca mais você fez nada de como ator? não. Aí eu queria voltar, mas eu me sentia tão feliz fazendo aquela parte ali de administração, de tudo, que eu fui me apaixonando pelo outro lado, pela coxia. Então eu falei, eu vou ficar por aqui. Ali eu tinha trabalho, ali eu tinha um ganho maravilhoso, e eu me apaixonei pelo trabalho. E ali eu descobri o seguinte, eu tenho um amigo, Alfredo Solino, que ele fala o seguinte, todos nós temos uma expertise, você tem que descobrir a sua. E eu descobri que o meu dom não estava no palco representando, e sim na coxia, cuidando de tudo, da produção. E ali eu continuei imensamente feliz. Eu sou feliz em teatro há 52 anos. Como ator, gostava muito, e eu acho que o meu dom estava nisso que eu faço, até hoje. Eu falo, o tio G, ele me mandou um arsenal de material dele. Está aqui do meu lado. Olha aqui. Tudo muito, muito bem conservado. Eu fiquei impressionada com a organização, como você separou tudo, todo cuidado. Assim, eu me senti como um tesouro na mão. E todo esse percurso, né, que você contou aqui para a gente resumidamente, eu vi aqui através dos panfletos, né? Tem até um que eu separei aqui do Fedra, que foi um dia depois, dia 13 de março de 87. Então eu tinha feito um dia antes, eu tinha feito 2 anos. E o tio G estava trabalhando com quem? Com a Fernanda Montenegro! Com o Milor Fernandes, com um monte de gente incrível aqui. Então, o currículo do tio G, se você ler a primeira, eu falei, se eu tiver a primeira página, eu já tô, eu já me sinto a atriz mais bem-sucedida. Mas sabe quais são as melhores coisas desse percurso? Porque o bom da vida diz que não é chegar no final, é o percurso, né? E que percurso? O que foi muito o gratificante, o que foi também? Por exemplo, eu fiz o Lobo de Ray-Ban. No Lobo de Ray-Ban era Raul Cortez, Cristiane Torlone e tinha um ator, acho que é Fábio Vilaverde, e ele não pôde viajar. E eu levei o Tadeu, que tinha feito comigo Aí Vem o Dilúvio. Foi o primeiro grande papel do Tadeu. Então eu costumo dizer que você emprestar o teu ombro, que eu chamo de ombro amigo, para um outro colega seu, isso é a melhor coisa. Você vê o teu amigo entrar numa produção com um papel maravilhoso. Essa são a primeira peça do Jaque Lagoa, eu que dei, o Tadeu que me levou a fazer novela. Então essa troca é isso que alimenta a gente, é isso que faz bem para a gente. E eu acho que é o importante, né, tio G? Para quem vive da área artística, eu acho que realmente essa amizade, esse boca a boca, né, essa generosidade, eu acho que eu colocaria esse nome como generosidade. Isso eu vejo muito em você, assim. Você é muito generoso, porque normalmente o que a gente encontra, infelizmente, nos dias de hoje, é um querendo passar por cima do outro, né? Um querendo ser melhor que o outro. Ah, então eu não vou indicar esse teste, porque aí eu vou tirar uma vaga minha, é uma pessoa a mais querendo competir
com uma vaga que pode ser minha, enfim, as pessoas elas entram nisso e elas esquecem. Eu acho que você é o maior exemplo de como a sua generosidade te levou para lugares muito mais altos, né, do que você imaginava, do que você pudesse imaginar que seria, né, a sua Exatamente. vida. E isso eu acho que é a palavra que te define mesmo, é generosidade, é talento, talentosíssimo. E uma pena não ter te visto no palco, mas te vendo trabalhar nas coxias é assim, sem defeitos, sem defeitos. É realmente Sabe uma coisa foi. Lembra da viagem que eu falei que eu fiz fazendo luz e som? sim. Que eu fui com a Piti? Então, naquela viagem, eu aprendi, vim descobrir isso quando eu comecei a administrar e a produzir. Eu vi o quanto aquela viagem foi benéfica para mim. Porque os meus amigos técnicos, o Chimansky, o Estevão, o Denis, são pessoas que eu trabalhei há 20, 30 anos atrás, continuam meus amigos. Exato. O Tibúrcio. Por quê? Porque eu aprendi a lidar com os técnicos. Eu acompanho a montagem, eu almoço com eles, eu estou sempre atento com eles, e os técnicos me adoram por causa disso. Eu nunca deixo eles desamparados. Exatamente. Eu acho que quando- Tá me ouvindo? sim, deu uma travadinha agora, agora voltou. Então é isso, eu agradeço muito a Pitim, ela ter. Que mulher tem uma intuição magnífica, sempre, né? A mulher está sempre lá na frente. Ela sempre vê as coisas muito, muito lá na frente. Agradeço a ela ter me colocado nesse caminho que eu não queria. No final, acabei aceitando e agradeço sempre para ela. E é o caminho que nos trouxe para perto. Que delícia, que privilégio. Exatamente. Tio Gê, eu não posso deixar de aproveitar uma pessoa tão incrível assim, de conversar com uma pessoa tão incrível e sugar um pouquinho dessa sua inteligência cultural, dessa sua inteligência como produtor. E eu costumo dizer que ouvindo as suas histórias, eu percebo que o tempo em que você fazia teatro, né, era um tempo onde as pessoas, elas, eu não quero ser injusta, mas assim, às vezes eu tenho a impressão de que era muito mais amor, entende? Pela arte, era muito mais amor. Não era ali pensando somente em grana, somente em fama, somente. As pessoas faziam teatro porque elas amavam o teatro, né? E naquela época não tinha lei de incentivo, não tinha. E eu lembro das suas Nada histórias, disso. você falando, a gente apresentava quinta, sexta, sábado, domingo. E aí eu falo, uau, como consegui encher uma casa, tipo, quinta, sexta, sábado e domingo, tipo, apresentar sem lei de incentivo. Como que era esse processo de, assim, vamos fazer uma peça, vamos fazer um espetáculo e vamos colocar ele no palco, assim, sabe? Como que funcionava? Porque, querendo ou não, Fernanda Montenegro, essas pessoas, óbvio, ela tem um nome que abre portas, né? Escancaram portas. Elas nem abrem, elas escancaram portas. Mas o teatro, o brasileiro, ele não tem esse costume, né? De assistir teatro. Como que era feito esse Era teatro aí, assim, sem lei? não era de quinta a domingo, era de terça a domingo. Quando eu entrei em teatro, era de terça a De domingo. terça a A gente domingo? fazia terça, era folga, era segunda-feira. A gente fazia terça, quarta, quinta matinê e à noite, sexta, sábado, duas, domingo, duas. Isso Uau! foi diminuindo, isso foi diminuindo por vários motivos. Por vários motivos. Segurança, falta de formação de novos espectadores, Sim, que de uns anos para cá, vamos falar o quê? 18, 20 anos, o que fizeram para a formação de novos espectadores? Não fizeram nada. Não fizeram nada. verdade. Absolutamente nada. Então, quando uma pessoa ia produzir, por exemplo, no Hamlet,
O produtor era o Valmor Chagas. Vamos falar o que é produtor para quem não tem a linguagem de teatro. Produtor é aquele que põe o dinheiro, que se responsabiliza pela parte financeira. Por exemplo, ele põe o dinheiro, se der resultado, ótimo, bom para ele, porque ele paga todo mundo e ganha. Se não der resultado, ele ainda tem que pagar as dívidas. Então, no Hamlet era o Valmor Chagas. Abelardo e Heloísa era Perry Salles e Miriam Meller. E o Perry Salles e a Miriam não fizeram só a peça. Porque o Flávio Rangel falou, eu dirijo Abelardo e Heloísa se vocês fizerem um urdimento no teatro. Teatro Paiol não tinha urdimento. Eles puseram abaixo o teto, fizeram um novo urdimento, com todas as varas contrapesadas, gastaram muito dinheiro. Aí, então, fizeram a peça. Nós éramos em 20 e poucas pessoas. Tinha um elenco, era Perry Salles, Miriam Meller, Cláudio Correia Castro, Jaime Barcelos, Márcia Real, Cadu Moliterno, primeira peça do Cadu Moliterno. Uau! Então, era um elenco muito grande. E os padres e as freiras. Nós éramos todo esse pessoal. Então, era a responsabilidade do Perry e da Miriam. Como é que eles fizeram? Pedindo dinheiro emprestado no banco. Nossa, que ousadia! Pagaram o banco e conseguiram se safar dessa dívida. O Alegro Desbum era Nair Belo, Fran Carlos Reis, Henrique César, tinha um elenco muito bom. E eu fui fazer, a produção era do José Renato Pécora. O Zé Renato tinha 5 produções ao mesmo tempo. Não tinha Lei Rouanet. Gente, não tinha Lei Rouanet. Era muito mais um acreditar, né, no trabalho. Porque são super corajosos, era né? um acreditar. Sem injetar dinheiro. Bem corajosos. Super corajosos. Bem corajosos. Aí passou um tempo, a Miriam Meller produziu Bonitinha Mais Ordinária. E eu fiz parte também do Bonitinha Mais Ordinária. Administração do Beto Simões, e eu ali fazia, além de trabalhar como ator, eu ajudava na contrarregragem e direção de cena. Depois, o que veio? O Perry separou da Miriam. Foi para o Rio de Janeiro, casou com a Vera Fischer, e eu sempre fui muito ligado com o Perry. E ele ia produzir um espetáculo chamado, acho que, Negócios de Estado. Ele vendeu o apartamento. Vendeu o apartamento. Meu Deus! Produziu, vendeu o apartamento. Tinha uma coisa mais ou menos assim, que ele vendeu o apartamento e dentro de um prazo X, 2 anos, digamos, ele teria que comprar o apartamento de volta. E ele comprou o apartamento de volta. Uau! A peça foi um sucesso enorme. Ele vendeu o apartamento e pôs o dinheiro dele. E eu trabalhei muito com Juca de Oliveira, Fulvio Stefanini e Dr. Sérgio Dantino. O Dantino me deu tanto emprego que um dia falou, Geraldo, eu vou abrir uma produtora, você não quer ser meu sócio? E eu fui ser sócio do Sérgio Dantino. E fiz muitas peças, direção da Bibi, com Juca, Fulvio, produzindo. Então, esse pessoal todo, o Radamés, do Trair e Coçar, o Trair está há 32 anos em cartaz. Produção do Radamés e da Vivi, da mulher dele. 32 anos. Não teve Lei Rouanet esse tempo todo. Teve um pouco. Mas a peça continua em cartaz, nunca parou. E há uns 10 anos atrás, eu fui fazer, me indicaram para o Olivier, eu fui fazer Olivier Fusca e Fogão. E eu perguntei, ele falou, Geraldo, eu quero viajar, como é que funciona? Falei, você tem patrocínio? Ele falou, não. Falei, então tem que ser assim, caminhão, montar cenário, Ele falou, vamos fazer. Ele se responsabilizando pelas dívidas. Viajamos metade do Brasil, o interior todo de São Paulo, nunca tivemos prejuízo, o espetáculo era lindo. O Olivier fazia entrada, prato principal e sobremesa. Nós levávamos forno, fogão, um cooktop, que não pode ter nada de gás, e geladeira, tudo. Nós montávamos uma cozinha em cena.
E eu, como sempre, levei meu sobrinho para trabalhar, o Caio. O outro sobrinho, o Emilcinho, antes, lá atrás, me ajudava a colar filipeta, faixa em Santo André, tudo. Sempre a gente se socorrendo dos mais próximos, né? E o Olivier nunca teve prejuízo. Ao contrário, nós sempre ganhamos muito bem. Sempre ganhamos muito bem. A Tônia Carreiro fez, me chamou depois para fazer Ela é Bárbara, não tinha Lei Rouanet, e o que a gente fazia era sempre com muito... Por exemplo, falando do Constantina, voltando um pouquinho atrás, a Tônia me chamou um dia para eu acompanhá-la e fomos num ateliê buscar os tecidos que chegaram para a confecção do figurino feminino. Todos os panos, os tecidos que vieram eram da França. Todo o figurino das mulheres, com tecido que ela mandou vir da França. E tem uma coisa que eu aprendi muito no Procura-se um Tenor. A peça se passava na suíte de um hotel maravilhoso. Como eu fazia a produção com o Fran Carlos Reis, eu falei para o Glauco, como vai precisar muita toalha, eu conheço uma fábrica que a gente viajava muito, eu vou pedir se eles dão essas toalhas para a gente. Você tem que permutar tudo, o máximo que você puder. Não tem lei? Sim. Lei Rouanet? Aí, essa fábrica, Toalha São Carlos, mandaram todas as toalhas para a gente. E o Glauco, para você ver o requinte, o Glauco pegou todas as toalhas e mandou bordar a logomarca do hotel. Olha! Quando eu vi aquilo, eu falei, pensei comigo, por que ele mandou fazer isso? Ninguém vai ver isso, o público não vai ver isso. Mas eu não falei nada por respeito, né? Mas teve uma pessoa que falou, Glauco, para que colocar logomarca na toalha se o público não vai ver? Ele falou, exatamente, o público não vai ver. Mas os técnicos e o elenco, eles vão ver o carinho que a gente tem pela produção. Nossa, que incrível! Entendeu? Então a gente aprendeu a trabalhar assim. A fazer o melhor. E antes da lei era assim, o melhor sempre, com muito carinho. Antes da lei era assim que funcionava. Perguntaram aqui, ó, tio G, nessa época era só bilheteria ou as empresas patrocinavam? Não tinha, quando tinha lei Rouanet, não tinha empresa. O que acontecia era assim. Era essa parceria você... de doação, de apoio, era era uma mais parceria. o apoio. Exatamente. Por exemplo, O Gato Vira-Lata, que era um texto do Juca de Oliveira, direção da Bibi Ferreira, no elenco tinha Giuseppe Oristânio, Felipe Fogosi e Rita Guedes. Depois a Rita saiu, foi fazer novela na Globo, entrou Jerusa Franco, que depois saiu, foi fazer novela, entrou Fabiana Alvarez. Então, como é que nós viajávamos? Porque nós tínhamos o caminhão da Fink. Nós fazíamos uma permuta com a Fink. A Fink nos cedia o caminhão e nós retornávamos com mídia para eles, para a Fink. A Fink foi sempre... Então, você tinha alguns parceiros. Sim. Patrocínio, não. Dinheiro, nenhum. Dinheiro nenhum. E nós viajávamos, viu? E nós viajávamos. Eu vi aqui. Muito. Você viu quantas viagens eu fiz. E como que a gente viajava? Vou te dar um exemplo. Depende do elenco que você tem na mão. Quando você tem um elenco estrelado, por exemplo, Raul Cortez, eu fiz uma viagem, Raul Cortez, Cristiane Torlone e Tadeu Aguiar. Como é que eu ligava para o Expedito e para a Leia em Belém? Falava, eu preciso ir para Belém. Aí a gente faz um acordo do bruto da bilheteria. Então, eles davam a passagem para a gente ir. Só que alguém tinha que me tirar de lá. Um outro produtor. Então, eu estava em Belém, eu ligava para o pessoal, para o Moraes de São Luís, o Moraes fazia São Luís, Teresina e Fortaleza. Por que ele tinha que fazer 3 cidades? Para diluir o dinheiro que ele gastou nas passagens. Fazendo 3 cidades, ele conseguia diluir isso. Aí eu ligava para outro. Natal, João Pessoa, Recife.
Salvador, aí depois Vitória, você está em casa. Se eu fazia tudo isso... Então, eu não estava errada quando... Oi? Eu falei, então eu não estava errada quando eu pensei que quando eu tinha essa ideia na minha cabeça de que realmente antigamente se fazia teatro muito mais com uma coragem e acreditando mesmo que aquilo é. Está certo. Por exemplo, eu fiz O Calcutá. O Calcutá não tinha nenhum nome forte, nenhum nome. Como é que nós viajamos? Como é que nós fomos para Belém, para Manaus? Liguei novamente para o Expedito, ele falou, éramos 18 pessoas. Nós fazíamos à noite O Calcutá e de dia o Big Show, era uma produção do Billy Bond, que sempre foi um empresário extremamente arrojado. Aí o que nós fizemos? O Expedito e a Leia nos mandaram as passagens de ida. No primeiro espetáculo, nós fizemos no teatro chamado Margarida Esquivazapa, 600 lugares. De dia, o Big Show, à noite, ao Calcutá. O primeiro espetáculo que nós fizemos, a gente combinou com o elenco todo, o dinheiro seria para pagar as passagens, a volta. Então, nós tínhamos passagem de ir, São Paulo, Belém, Manaus, e depois pagamos a volta. A primeira bilheteria seria para o retorno. A primeira bilheteria pagou as passagens e nós fizemos, em uma semana, entre Big Show e O Calcutá, 12 espetáculos. E fizemos mais 5 em Manaus. Meu Deus! Então, quer dizer que esse dinheiro da passagem diluiu. No primeiro nós já pagamos. Então, era assim, a gente viajava procurando saídas, fazendo parceiros, fazendo coisa para eles. Fazia acontecer. Tinha que fazer acontecer. Tinha que fazer acontecer. Eu vejo a coisa não podia ser burocrática. Sim, eu vejo que hoje o fazer teatro depois da lei de incentivo, isso não é uma crítica, tá? Não estou criticando aqui. Mas, assim, diante dessa história que você conta, a gente percebe que hoje a gente fica muito acomodado nisso, né? Se a gente não for aprovado por uma lei, ninguém faz teatro. Mas também entendo... Então, sabe por quê? Pelo seguinte, a Lei Rouanet burocratizou o nosso trabalho. Porque o nosso trabalho, o teatro, é um trabalho de criação. O autor escreve, está criando, o diretor cria a direção, o ator cria os seus personagens, o menino da luz cria a luz. O meu trabalho, que é burocrático, mas não só. Se eu não criar maneiras de achar caminhos e achar atalhos para viajar, ninguém viaja. Essa é uma função minha. Então, agora virou tudo burocrático. O que acontece? Você virou um cumpridor de tarefas. Você compra madeira e paga. Compra não sei o que e paga. E 3 meses depois, acabou a peça. Não está certo isso. Isso não está certo. A arte não tem dia que acabar. Tem dia de começar, que é a estreia. Acabar, não. Se fosse assim, as peças que eu fiz, que ficaram 1 ano, Pérola ficou 5 anos. O Gato Vira-Lata ficou 5 anos. É verdade. O Pérola teve lei no início. E depois, os outros anos todos? Que nós viajamos o Brasil 2 vezes, o interior de São Paulo todo, várias vezes. Fomos a todos os lugares. Porque você tem que criar maneiras. A Lei Rouanet engessou tudo isso. É verdade. Então, ao contrário do que muita gente pensa, o dinheiro não está jorrando lá, não. O dinheiro você tem que ter um projeto, entrar, aprovar o projeto primeiro, depois sair atrás de patrocínio. Nem todo mundo consegue. Sim. Alguns, digamos, os Einstein da profissão, esses conseguem. Sim. Conseguem aprovar, conseguem dinheiro. Sim. Outros não. Não é todo mundo que consegue. Sim, a maioria não consegue. Então, a coisa não consegue. Muita gente acha que sim. E tem um erro muito grande que a Lei Rouanet, eu acho ela... O ano que vem, eu tenho 2 projetos e vou entrar na Lei Rouanet, porque a lei me faculta isso,
eu também acho que eu tenho direito. Também vou entrar e vou pedir. Se eu conseguir, muito bem. Se eu não conseguir, eu vou fazer o que o Alfredo Solino falou. Procura os amigos que têm expertise. Junta um amigo daqui, outro dali, e você consegue fazer. Senão a gente para de trabalhar. Não é a lei que vai me fazer trabalhar. Eu é que vou criar meios para trabalhar. Senão você para de trabalhar. E tem coisas muito erradas na lei. Não só que eu acho que a lei deveria ser usada para outras coisas. Por exemplo, eu produzo uma peça, ponho o meu capital, contrato diretor, ator, tudo. Você sabe o exército que trabalha ali atrás. Todo mundo. Aí o que acontece? No dia da estreia eu sou punido. Por quê? Porque a pessoa chega lá, apresenta uma carteirinha e pega meio ingresso. E paga meia. Mas como? Eu fiz com o meu dinheiro. Eu não fiz com o dinheiro da Lei Rouanet. Eu não consegui a lei. Então, eu acho que meio ingresso deveria ter só para peças que conseguiram a Lei Rouanet. Senão, é injusto isso. Então, devia ter uma plaquinha lá. Temos Lei Rouanet, tem meio ingresso. Não tem Lei Rouanet, não tem meio ingresso. Porque eu dou emprego, faço tudo e sou punido. Ô, tio G, e o que você falaria sobre as plateias de hoje? Porque é muito diferente, né? As pessoas consomem. Eu vejo que os grandes sucessos, assim, que se mantêm hoje, ou são desses desenhos que as crianças ficam alucinadas, e aí você monta um espetáculo sobre esse desenho e os pais acabam levando. Mas, assim, espetáculo é muito difícil hoje viver do teatro por conta. Você comentou disso, né? Da formação de plateia. Qual que você acha que foi o erro, assim, né, nesse percurso? Daquilo que você viveu, daquilo que a gente vive hoje, assim? Qual foi esse erro que não houve essa formação de plateia, assim? Eu Olha, não sei nem se pode ser as colocado pessoas como erro, deixaram né? de. Mas. Não é erro. É que eles direcionaram o dinheiro, eles politizaram a arte. E eu não quero entrar num caminho de politizar o nosso assunto aqui, mas politizaram a arte, politizaram a Lei Rouanet e chegou no ponto que está. E não se preocuparam em formar plateia. O dinheiro da Lei Rouanet tinha que ser, uma grande parte, para formar plateia. Você começa formando para as crianças, teatro infantil. O que adolescente assiste? Nada. Não tem teatro para adolescente. Só tem teatro infantil e adulto. Verdade. Tem que ter teatro para adolescente. Então tinha que ter algum projeto para fazer da seguinte maneira: teatro infantil todo domingo às 11 horas, tendo a Lei Rouanet um salário, uma garantia, não um salário, uma garantia para o elenco, para todo mundo, para ele trabalhar. O resto tem que sair da bilheteria. A mesma coisa para o teatro adolescente. Os grupos, tem gente muito talentosa escrevendo para teatro infantil. Eu posso citar vários. Lígia Bojunga, o Vinícius de Moraes tem textos lindos para teatro infantil. Esse eu estou falando daqueles mais conhecidos. Você falar de Monteiro Lobato. E agora pega os nossos colegas. Carlos Messene, Vicentine Gomes, uma menina que você conhece muito, que é talentosíssima, Clara Martins. A Clara é muito talentosa. Clarinha, escreveu, linda. Dirigiu e é atriz. É. A Clara é um chafariz de talento. Verdade. Entendeu? E cadê os textos dela? Estão sendo encenados aonde? Não tem. Então tem que fazer isso. Colocar esse pessoal para trabalhar. A Lei Rouanet tem que servir para isso. Não como era feito há um tempo atrás, que você pegava um caminhão de dinheiro, dava na mão de uma pessoa, ela produzia, 3 meses depois acabou. Agora mudou, né? Com esse novo governo, mudou. Vamos ver o que o dinheiro baixou. Ficou só 1 milhão, né? Só 1 milhão. Então, baixou muito. Então, e não é todo mundo que consegue. Então tem que fazer isso. Arrumar. Criar teatro para criança, adolescente e para o adulto. Sim.
O Traíra e Cossar não está 32 anos em cartaz à toa. Entende? Então, público tem. Sim. Tem que ser melhor dirigido. E tem outras coisas que não... Por quê? Segurança, que ficou muito... A coisa ficou violenta, as pessoas não querem sair de casa. Fast food, você telefona, vem comida japonesa, chinesa, alemã, o que você quiser. É verdade. Então, isso trouxe as pessoas para dentro de casa. E os eletrônicos. Sim. Mas se alguém não tomar uma atitude e não houver uma mudança, os adolescentes vão só jogar videogame e não vão mais a teatro. Eu acho que É isso. com essa pandemia, né, entrando nesse assunto tão atual agora, como está a pandemia, a pandemia eu acho que ela trouxe essa... As pessoas começaram a perceber, porque eu acho que o teatro, né, a arte, de maneira geral, ela entrou num lugar onde, ser artista é vagabundo, artista é isso, artista é aquilo, e eu acho que esse momento de pandemia foi o momento que as pessoas perceberam o quanto elas consomem arte, né? O quanto, às vezes, uma música te consola ali naquele momento que você não pode sair de casa, né? O quanto um filme, uma série, o quanto isso... E ali foram... É o quê? São os atores, né? A arte tá inserida o tempo todo nessa pandemia. Teve até um caso de meu irmão, o prédio da frente, um violinista ia para a sacada todos os dias às 18 horas e ele toca ali durante um período e todo mundo vai para a sacada e aplaude e gritam e aí você fala, uau, né? Tipo, precisou de uma pandemia para as pessoas perceberem o trabalho do artista. Aquilo que já era visto no tempo em que você fazia teatro, que foi perdido nesse caminho. Hoje a gente percebe que as pessoas precisaram de uma pandemia para perceber o quanto a música é importante, o quanto a música te consola, o quanto o filme te consola, né? O quanto isso faz falta para a gente, o quanto isso é profissão, né? Colocar aqui, a pandemia foi a maior aliada da arte em geral, e eu acho que foi mesmo. Exatamente. Né? Exatamente. Por exemplo, eu deveria ter estrear uma peça agora em junho, que teve um texto que eu vi há uns 30 anos atrás, era com a Irene Ravache, Regina Braga. Chama-se Uma Relação Tão Delicada. Uma relação, mãe e filha. É a história da mãe e da filha. É um texto maravilhoso. E eu sou muito amigo da Rita Guedes, e um dia eu falei para a Rita, tem um texto maravilhoso que está na hora de você fazer. Você está pronta para fazer essa peça, está com a idade, está com tudo para fazer essa peça. E eu falei para ela falou, Geraldo, essa peça é meu sonho. Tanto era o sonho dela que ela tinha o texto. Aí o que ela fez? A gente conversou muito, falou, a Rita comprou os direitos. Estreou no Rio de Janeiro, foi um sucesso enorme agora. Parou por causa da pandemia também, e a gente ia estrear em São Paulo em junho, que não aconteceu, e agora acho que ficou para o ano que vem. Então, o público quer ver bons espetáculos, grandes espetáculos. Então, o ano que vem, quem se preparar, a gente tem que estar sempre 1, 2 anos na frente. Eu quero ver o que eu vou fazer o ano que vem. Eu já fiz muita coisa, acho que 60 e poucas peças. Mas eu quero ver o que eu vou fazer o ano que vem e 2022. Você tem que estar sempre lá na frente. E o ano que vem, quem fizer um espetáculo lindo, porque o público está sedento por ir a teatro, ver grandes espetáculos, e tem alguns loucos que querem montar Shakespeare. É isso. Que esse é o sonho para o ano que vem, né? Montar um Shakespeare. Vamos ver. Vamos esperar passar essa pandemia, vamos ver o que resolve. A prioridade, primeiro, é a peça da Rita Guedes, que eu tenho um compromisso com ela, mas meu sonho era montar um Shakespeare. Vamos ver o ano que vem como fica essa pandemia, como volta tudo isso. O cara fala, Geraldo, você é louco, montar Shakespeare? Exatamente. Tem público para isso. Olha, depois de toda... Eu vou te falar uma coisa, faltam 5 minutos para acabar. Você acha que é justo isso? Você acha... Não acho. Você acha mesmo justo? porque eu não falei uma coisa que eu queria falar. Então eu vou falar antes que termine e eu não falo. Eu já vi você em cena muitas vezes.
muitas vezes em várias produções, vários papéis, e eu posso dizer uma coisa para você com toda a sinceridade, com toda a garantia. Você tem tanto talento que quando você anda em cena, o palco se encolhe. Ele diminui um pouco para homenagear o teu talento. Ah, É isso. você quer acabar E você comigo? sabe o quanto eu falo isso para você. Sempre. Então agora falta o quê? É 3 verdade. minutos? Agora você me deixou sem fala? Mas as verdades têm que ser ditas. A gente falou tanta coisa aqui de coração, tem que falar isso. Às vezes a gente diz isso para amiga, a gente diz isso numa... Não, vamos deixar isso registrado. É exatamente aquilo que eu sei. E você sabe disso. Tantas vezes que eu vi você em cena, o Buzzum, espetáculos maravilhosos, entendeu? Os papéis que você fazia. E vamos ver, vamos esperar esse ano que vem aí. Vai sim, se Deus quiser, e que eu possa ter o privilégio de trabalhar novamente contigo, porque é isso, eu acho que Vamos o sim. nosso encontro, eu sempre te falo isso, né? Eu te vejo como um mentor mesmo. Eu não poderia te ver diferente. Eu aprendo cada dia, cada momento que eu tô do seu lado, cada troca de mensagem, eu aprendo muito, muito, muito com você. É por isso que eu escrevi ali que era esse encontro para mim estava me dando frio na barriga, porque é isso. Você é muito especial para mim. Eu desejo muito que esses próximos anos, pós-pandemia, possamos estar juntos, trabalhando juntos. Desejo isso com toda a força do meu coração mesmo, porque você estar ao seu lado é um aprendizado assim de vida. E receber esse elogio vindo de uma pessoa tão talentosa e tão especial, realmente é impossível não se emocionar. Que Eu falei com o coração. você é linda, eu amo muito você, muito. E eu te agradeço demais por ter aceito contar, compartilhar um pouco da sua história, que é linda, que é inspiradora, e que eu, como atriz, eu levo isso para minha vida o quanto realmente às vezes a gente espera para fazer arte. E você é um exemplo de que a arte não se espera, né? A arte se faz. Eu acho que com esse papo, A gente faz. com esse Não, papo, eles não podem cercear a nossa criação. a maior lição é Não é uma isso, né? lei, não é uma lei que veio para ajudar e que eu gosto muito, eu acho ela muito importante, mas ela não pode cercear a nossa criação. Sim. A nossa criação é o nosso elixir diário. A gente tem que criar todos os dias. Mesmo eu que faço uma parte burocrática e não e tenho que ser firme nas minhas invenções. Imagino você que é uma atriz e que tem que criar todo dia. Sim. E eu acho que a maior lição da nossa live aqui foi essa, sabe? Que você deixou aqui. A maior lição é isso. Que a arte realmente ela transcende ela ultrapassa qualquer lei, qualquer obstáculo, qualquer barreira, qualquer pandemia, qualquer coisa, né? O sonho da arte ela é muito maior e ela pode qualquer coisa. Obrigada. Voltando a falar do Alfredo Solino, quando você não sabe fazer uma coisa, procure o seu colega que tenha expertise. Aí a gente se completa. Feliz daquele que tem os colegas, feliz da gente, feliz de nós que somos amigos. Exatamente. Que bom, que privilégio que a Tá vida me bom? deu. Te amo muito. Ah, Muito obrigada novamente. para mim, a gente não deixou nenhum abraço para os nossos amigos lá. Verdade, a Clarinha tá O aí. Rilo, Zanqueta, como é que a menina que está, como eu esqueci o nome dela agora, como é? Que está fazendo pão, que é nossa amiga. Puxa vida, esqueci agora. A Clara, a Ana Paula, a Sim, Alexandra, Rafa, puxa vida. Zanqueta, Rafa, Clarinha. nossa, Zanqueta.